Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. Nesse vídeo nós vamos dar início a mais um projeto e um pouco antes de falar da questão de layout ou criação de páginas, né? E depois tentar fazer a ligação delas por meio dos links, nós vamos conhecer um pouquinho do Flex, tá bom, gente? Depois que a gente tiver uma ideia legal sobre o Flex, nós vamos então dar início à criação de um novo layout, dessa vez um pouco mais completo e um pouco mais interessante. Bom, então vamos começar da seguinte forma. Vamos pegar esse arquivo index. A gente até poderia deixar ele desse jeito, mas eu vou fazer assim, tá, gente? Eu vou pegar da seção box geral até o final, estarei removendo, e aí eu vou colocar aqui uma div que eu vou chamar de container. Só de você colocar a hashtag container, você já estará criando uma div e o ID que você estará atribuindo para essa div vai ser chamado de container, tá bom? Então nós temos aqui uma div com ID container. Dentro dessa div eu vou colocar pelo menos mais alguns elementos, tá? Esses elementos eles também podem ser divs, eles podem ser seções, tá? Mas eu vou colocar div, vou aqui multiplicar por 3, tá bom? Assim nós teremos 3 elementos, né? A gente até poderia fazer algo um pouquinho diferente, por exemplo. Eu poderia colocar assim, ó, div, vou abrir aqui, ó, chave, vou colocar valor, é um texto, tá bom? E vou colocar aqui o cifrão, tá? Logo na sequência eu vou multiplicar isso aqui por 3. O que é isso, Fábio? Isso quer dizer que você vai criar uma div, tá? Dentro dessa div você vai ter esse texto, tá bom? Esse cifrão colocado uma única vez vai representar um dígito, tá? Então pode ser que você veja aí valor 0, 1, 2 e 3, né? Ou de repente 1, 2 e 3, por conta desse 3 aqui, tá? Então vamos apertar Enter, tá aí o resultado, valor 1, 2 e 3, poderíamos até separar aqui, ó. E nós já temos aquilo que a gente precisa para poder falar sobre Flex, tá bom? Vamos acessar o nosso CSS, e no CSS eu vou tirar tudo isso, tá, gente? Ctrl A seleciona tudo, vou apagar e eu vou iniciar assim, asterisco, abrir chave, margem 0, padding 0, vamos colocar também o box sizing com border box, para que o padding e o margem não venham afetar na dimensão dos boxes que nós teremos aqui, tá bom? Muito bem, então continuando, a gente vai agora colocar aqui, ó, div, apenas div, tá, gente? E eu vou definir aqui uma dimensão para essa div, eu vou colocar 100 pixels, eu acho que é pouco 100 pixels, 200 pixels. Vamos colocar uma altura de 150 pixels. E vamos colocar uma cor de fundo, que pode ser uma cor vermelha, sem problema nenhum. Pode ser azul, tá bom, gente? Pode ser verde, tá? Então vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Eu vou colocar esse aqui, ó, Blue Violet. Bom, aceitei a sugestão e coloquei o Blue Violet. E aí, o que eu vou fazer além disso? Vou apenas salvar, voltar para o nosso index.html, o botão direito aqui dentro, vamos abrir com o Live Server, tá bom? E aí é só aguardar, tá, gente? Então, nós temos, por enquanto, isso daqui, tá? Na realidade, o nosso código ele tem aqui 4 divs, né? 4 pares de div, então essa aqui também acaba sendo contada, né? E por enquanto o resultado que nós temos é isso, tá, gente? O que a gente vai ter que fazer agora? Agora a gente vai falar sobre display, tá? Nós vamos pegar essa div aqui, ó, que é o ID container, nós vamos estilizar ela e vamos dizer que ela vai ter um tipo de display. E esse tipo ele vai afetar no comportamento das divs que estão dentro do container, tá bom, gente? Então isso é muito importante. Vamos lá para a gente poder definir isso. CSS. Vou até colocar aqui em cima, como ela é uma div que está acima das outras, né? Vamos colocar aqui, ó, hashtag container
Vamos definir uma largura de 800 pixels por enquanto. Como eu tenho um monitor um pouco grande, vamos 1200. Uma altura que pode ser de 200 pixels. E um background color que pode ser uma cor bem forte, né, gente? Um cinza bem escuro, tá bom? Aproveitando margem 0 alto. Dessa forma nós estamos dizendo que para cima e para baixo nós temos 0 e para a direita e para a esquerda nós temos alto de automático, tá bom? Dessa forma a gente consegue centralizar a nossa div com o ID container. Vamos retornar aqui para o nosso código, ou melhor, para o nosso navegador, a gente vai conseguir visualizar isso. Então olha só que legal, gente. Só estou achando que a altura ela poderia ter um valor maior, então vou definir aqui 400, um pouquinho melhor. E agora sim, vamos falar sobre o display, tá, gente? Nós já vimos display em algum momento dessas nossas aulas, mas novamente vamos lá falar sobre ele, display. E aqui a gente poderia dizer que o container ele tem um display em bloco, tá bom? Vou colocar aqui e vou salvar só para a gente ver, eu vou tirar aquele asterisco que entrou sem querer. Então o display bloco não fez nenhuma diferença, tá vendo, gente? Não alterou em nada a disposição das divs, né, que estão dentro do container. Se eu colocar aqui, por exemplo, inline block, vamos ver o que acontece. Mudou aqui a questão da centralização, mas não o que a gente precisa, tá? Então eu vou deixar o display block, que é o padrão, tá? Eu vou explicar algo para vocês aqui. Bom, o que eu quero que aconteça, gente? Eu quero que aconteça o seguinte, eu quero que cada uma dessas divs, essa que tem um valor 1, 2 e 3, que elas se disponham uma ao lado da outra, tá bom? Para que a gente possa, de repente, né, ter um visual um pouco melhor, um pouco mais interessante. Agora, como que a gente pode fazer isso? Então eu vou mostrar uma forma que a gente já consegue fazer e depois eu vou trazer o flex, que é para vocês verem a diferença. Tá bom? Bom, então eu poderia pegar essas divs e dizer que elas vão flutuar à esquerda. Posso fazer isso, tá? E aí elas vão se dispor dessa forma, só que também afetou essa, tá? Para não afetar aquela, vamos colocar assim, ó, div maior que div. O que é isso? Eu estou estilizando uma div que se encontra dentro de outra. Se olharmos aqui, nós temos essa div dentro dessa, tá bom? Então queremos afetar apenas as divs menores, tá, gente? Então o float left ele resolve, né, parcialmente esse problema, né? Eu poderia colocar float right também, flutuando à direita. E aí, isso já me dá uma ideia de colocação de elementos na horizontal, mas eu não quero trabalhar dessa forma, tá, gente? Eu quero apenas vir aqui, ó, no display e dizer para ele que ele vai ser flex, tá bom? Então, quando eu coloco display flex no elemento, olha só, gente, container, que é o pai desses elementos aqui, ó. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que as divs que estão dentro, elas vão se organizar de uma forma, tá? Então, vindo aqui, você consegue perceber o efeito do flex, tá vendo, gente? Ele já colocou cada um dos filhos um do lado do outro. Então, isso é bem legal, isso é bem interessante. E aí a gente ganha algumas propriedades também com o flex. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, flex direction, tá bom? Então isso é uma propriedade que a gente ganha com flex, né? E aí eu poderia colocar coluna, tá? Essa vai ser a direção. Olha como é que fica. Posso colocar, por exemplo, linha, que é o padrão, tá? E vem um do lado do outro. Eu tenho outros valores também. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, gente, ó, coluna reversa, né? O que seria isso? É o inverso daquilo que a gente viu agora há pouco. Então, ao invés de ter o número 1 aqui em cima, o 2 e o 3, nós temos o 3, o 2 e o 1, tá? E aí eu poderia também, vou apagar aqui de novo,
ter o row reverse, tá? Eu agora tenho, né, os nossos elementos colocados lá do outro lado, como se fosse o float right, né? E aqui eu tenho 3, o 2 e o 1. E tem outros valores também, tá, gente? Mas vamos permanecer com esses. Eu vou deixar aqui o que é padrão, linha, tá? E ganhamos mais algumas propriedades. Uma dessas propriedades é o Justify Content. O Justify Content, ele vai nos permitir fazer um alinhamento na horizontal, tá bom? Tem gente que chama esse Justify Content de alinhamento principal, ou no eixo principal. Vamos colocá-lo como um alinhamento horizontal, tá, gente? Então aqui eu tenho várias opções, tá, para poder fazer esse alinhamento. Eu vou escolher o Center, que é bastante utilizado. Observem que ficou bem interessante, né? Mas eu quero um distanciamento entre eles. Eu posso acessar essa div, né, e colocar uma margem, por exemplo, de 10 pixels para todos os lados. Então eu consigo um distanciamento aqui. Ah, legal, Fábio. Eu poderia, ao invés de centralizar, colocar, por exemplo, flex start, para que esses elementos eles fiquem no começo? Pode. Posso colocar flex end? Pode. Eles ficarão no final. Posso colocar, por exemplo, space around? Pode também. E aí você vai encontrar um espaçamento entre esses elementos. Olha como é que fica. Tem outros também, tá, gente? Tem o between, cada um com a sua característica, tá vendo? E tem o evenly. Olha lá, gente. Então são 3 formas de espaçamento que podem ser bem interessantes aí para que a gente possa utilizar nos nossos trabalhos. Eu vou deixar aqui o center, tá, gente? Center. Legal, então começamos aí a trabalhar com o Display Flex e nós começamos a entender o porquê que ele é tão utilizado, porque realmente ele nos traz muitas possibilidades e possibilidades simples para que a gente possa dispor os elementos da forma que a gente quiser aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais, gente!